Olá, meus queridos irmãos, é muito bom estar aqui novamente para trazer mais um testemunho de ex-adventista. Hoje nós iremos trazer uma pessoa muito especial aqui, que desempenha um trabalho importantíssimo. A gente vai tratar um pouco sobre isso, com relação a apoio. Apoio, sim, emocional, apoio com relação a estudos e muito mais. Então, eu estou muito contente. Já faz um tempo que a gente está em tratativa aí para que essa pessoa esteja aqui. Infelizmente, as nossas agendas não deram certo na primeira vez, mas finalmente ela está aqui presente e eu vou estar chamando aqui conosco agora a irmã Débora Buffoni. Tudo bem, minha irmã? Como é que você está? Tudo bom, Wagner. Você vê como é que é, né? Até as companhias elétricas aqui nos Estados Unidos estavam querendo impedir nosso encontro hoje, né? Mas Não, tudo mas hoje o que que aconteceu? A gente já tinha marcado de começar um pouquinho antes, mas a irmã ficou sem energia elétrica em lá. casa não tinha energia, Mas eu disse para ela: "Não, né? segura um pouquinho que vai dar certo". E deu certo, graças a Deus, estou aqui. Não, graças a Deus, eu estou muito contente de estar te recebendo aqui. É claro que esse testemunho vai também ajudar outras pessoas a entender essa trajetória, né? Porque Uhum, sim, você teve uma trajetória muito impactante também dentro do adventismo. Eu quero começar falando exatamente disso. Quem é a Débora Buffoni? De onde você fala, né? E conta um uhum. pouquinho para nós da sua trajetória, seu início no adventista. Não sei se foi de berço, se não foi, você pode estar contando para nós aí. Então, olha só. Primeiramente, obrigada por ter me convidado para estar aqui com você. E obrigado aos seus ouvintes, seus seguidores também. Nós temos uma plataforma que o Senhor tem concedido a gente, a bênção de trazer para as pessoas que querem, porque tem uns que não querem, né? E Verdade. só a gente leva muita cacetada de muita gente que se diz cristão aí fora, né? Mas Verdade. olha, a gente tem o privilégio de ter a Bíblia à nossa disposição, porque e temos também o Espírito Santo, porque somos nascidos de novo, e nós temos a certeza da salvação, e isso é uma coisa tão maravilhosa que a gente não pode ficar calado, né? Verdade. A gente volta e a gente conta para as pessoas. Quem não quer escutar, está cancelando a gente, tá impedindo que a gente fale, não aceita, entra com muitos ataques, mas a gente está fazendo isso porque a gente ama essas pessoas e mesmo os que não querem aceitar, não querem ouvir, a gente não pode fazer nada, mas tem muitos, existe uma multidão de pessoas que estão com os corações abertos para escutar a verdade que vem unicamente da É, palavra e de Deus. isso que você falou é muito importante, Débora, pelo seguinte: eu tenho tratado com algumas pessoas que ainda são adventistas, ainda estão na igreja, Claro. pessoas que estão com a mente aberta para o diálogo, Uhum. muitas vezes não concorda comigo, outras vezes concorda, mas a gente mantém o diálogo. O que você está refletindo aqui é muito importante da gente trazer, porque a gente precisa que todos entendam. Nós não temos nada contra o adventista. De jeito nenhum. A nossa questão Pelo é o contrário. adventismo e trazer e tratar dos pontos que a gente vê incoerência para que Claro. um irmão adventista possa acordar. Incoerência na Bíblia. E tem mais. Existem duas diferenças, porque existem coisas, Wagner, dentro da Bíblia que eu posso dizer aqui que eu e você, às vezes, não estamos na mesma página. Nós Exato. não entendemos da mesma maneira. Mas olha, a pergunta fica sempre assim que eu faço, Wagner. Esse assunto que a gente não está conseguindo chegar a um acordo, esse assunto ele quer dizer, ele vai interferir na minha salvação, no plano de salvação do meu Jesus, que foi enviado por Deus para morrer por mim. O que esse assunto interfere? Não. Então, se não interfere, a gente ama um ao outro, respeita um ao outro e segue. Agora, Verdade. uma coisa que a gente precisa estar centralizado e ter certeza é o plano de salvação, Uhum. porque é isso que está em jogo. Por que foi que Jesus veio? Ele veio para morrer por mim, por quê? Que era a minha pergunta quando eu era adolescente. Por que Jesus veio para morrer por mim? Oh, porque você era pecadora. Não, isso não explica. Me explica dentro da Bíblia o que é isso. Quando eu vinha conhecer, Wagner, que lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, é ali que tem o evangelho que eu preciso pregar aos meus irmãos, que é que Jesus foi enviado por Deus, ele veio, ele morreu por nós,
porque salvação sem sangue não existe, não existe expiação sem sangue, né? Isso, então, sem cruz não existe o evangelho. E a gente prega esse evangelho que está lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, e não aquela história lá dos 3 anjos, a mensagem dos 3 anjos, que na verdade é uma situação escatológica para o final do tempo. E onde está o evangelho de Deus ali? Onde é que está o evangelho eterno? Onde é que está o evangelho de Deus que precisa ser contado para o meu irmão hoje, para que ele seja nascido de novo, como Jesus falou para Nicodemos lá em João 3, né? Mas eu cresci dentro de uma instituição que me ensinou que eu não tinha espírito. E essa é uma das coisas que eu pergunto hoje. Como é que eu vou, então, adorar em espírito e em verdade? Se você me diz que eu não tenho espírito, como é que eu posso nascer de novo? Não é? Bom, mas isso aí, eu fico excitada, porque quando eu começo a falar sobre essas coisas, eu fico, sabe, gente, por favor, porque lá atrás eu comecei a falar assim, olha, a história de Ellen White é outra. Eu não acredito nela mais. Isso há muitos anos, eu vou dizer uns 15 anos atrás, alguém chegou para mim e disse assim, você foi tocada por fogo estranho, eu vou orar para você se converter e ser salva. E eu, tá bom, então ora por mim, tá? Porque, olha só, eu nasci, quando eu nasci, ok, então, eu comecei pelo início e eu comecei pelo fim e vou para o início. Tudo bem, tudo tranquilo, a gente está entendendo, vamos lá. Está entendendo? Então tá, olha só, porque não é sobre mim, Wagner, é sobre o meu Criador, é sobre o meu Jesus, sabe? Sim. Isso é que me dá impulsionamento e força para seguir. Eu fico muito nos bastidores, as pessoas não me veem muito nas redes sociais, mas eu louvo ao meu Deus, porque hoje a gente estuda com muita seriedade a palavra de Deus e unicamente a palavra de Deus. A gente tem classes online, no final eu dou toda a informação para você e para o pessoal que quiser participar, porque quando eu nasci, eu fui informada, não quando eu nasci, mas depois, né, que a minha mãe ela era uma prostituta. E ela tinha tido um caso com um italiano de uma família que tinha mudado para lá, para Recife, e eu sabia que a minha mãe tinha origens judaicas e que o judaísmo era parte da mãe dela, da minha avó, que era da Holanda, que seria o Ashkenazic, né? Não o Sephardic, como muita gente acha, porque eu sou do Brasil, nasci no Brasil. Mas eu sabia dessa história e assim que eu nasci, ela me entregou para uma família cuidar de mim. Entendeu? E essa família era a mãe e uma das filhas membros da igreja adventista. Então, eles me levavam para a igreja como um bebê, que eles cuidavam. Só que eu fui crescendo, a minha mãe, depois situações ocorreram que ela desapareceu da minha vida dos 2 anos até os 11. Então, esse período todo eu fiquei dentro da igreja adventista, indo para outras famílias e pessoas que me recebiam muito bem, ali, mas eram todos adventistas. Eu não conhecia ninguém fora do adventismo. Né? Então, eu comecei agora a crescer, a entender, e eu mesma quis tomar a minha decisão de ser batizada dentro da igreja adventista, porque era o que eu conhecia. E Jesus já era para mim algo muito, muito, muito especial, sabe? E então, quando eu fui me batizar, acho que eu tinha quase 9 anos. Uhum. E então, assim, como toda pessoa, eu cresci, eu nasci praticamente e cresci dentro assim como eu, nasceu no lar adventista. No lar adventista. E aí, quando eu trabalhei para minha primeira vez, meu primeiro trabalho, depois da high school, depois do segundo grau, foi em um banco nacionalmente conhecido, e eu fui para recebi minhas promoções e muito rápido, mas eu tinha um desejo muito grande, que era trabalhar, que eu dizia sempre que era a obra do meu pai. Uhum. Eu cresci sem um pai, e Jesus para mim era esse pai para mim. Eu não tinha conhecimento de Deus como hoje eu tenho. Para você ter ideia, eu digo para as pessoas ficam
até em choque, porque eu digo assim, olha, a minha conversa com Jesus era assim, Jesus, me protege de Deus, por favor. Porque eu tinha muito medo de Deus. Porque o Deus que eu conhecia era um Deus carrasco. Era o Entendo. Deus que matava e que jogava e que para mim, era um terror. Ele não perdoava. Então, eu comecei a pedir a Jesus proteção. Jesus, por favor, me protege de Deus, porque o negócio é feio. E eu tinha uma certa afinidade com Jesus, que era assim, mais ou menos, Jesus, eu sei como é que é a sua vida, eu imagino. Porque, olha, eu também nunca tive pai. Meu pai era quando eu conheci, a gente não quer nem discutir sobre isso. Aí eu dizia assim, ó, o meu pai é mau, igual o seu, Jesus. Então nós dois temos alguma coisa em comum. Imagina. Imagina. Era Isso com quantos anos você tinha quando isso nessa de 10 anos, 9, ó, 10, 11 anos já. uma criança ainda, Já. digamos assim, Uma adolescente, criança, mas eu já tinha essa já mentalidade, tinha essa porque mentalidade. eu perguntava muito, lia muito e me dava muito em problemas, porque eu perguntava, fazia perguntas que ninguém Claro, fazia. claro. E acontece que eu fazia as perguntas, não encontrava resposta, mas como eu via outras pessoas que eu achava que eram mais inteligentes do que eu, que eram mais preparados que eu, que conseguia ler a Bíblia e entender da maneira que eu não conseguia. Então, quando você coloca um verso e ele me dá uma explicação, e eu vou para o mesmo verso, e claro que eu gosto de ir para o contexto todo, leio, e não dá certo, e aí eu pergunto como, mas assim, não entendo. Ah, mas é assim. Então, eu, como uma boa menina, uma boa adventista, eu aceitava, tá? Saia Uhum. colocando no bolso, né? As perguntas não respondidas, porque eu queria, sabe, Wagner, o que eu queria era agradar a homens. Hoje eu sei disso. Eu queria Uhum. agradar a homens, eu tinha medo de homens, eu precisava da aprovação deles. E hoje eu me vejo em muitas pessoas que eu vou conversar com, eu vou contar sobre as verdades que estão dentro da Bíblia, e eles, como estão ainda apegados àquele legalismo e aos ensinos de Ellen White, eu me vejo hoje, eu digo, meu Deus, se eu não tivesse sido liberta, eu estaria igual ou pior a Uhum. eles. Então, isso me dói o coração, porque eu digo, Senhor, a minha oração é, Senhor, faz com eles o que o Senhor fez comigo, Sim. não é? Dá para eles a salvação que eu tive, mas eu preciso querer, eu Sim. preciso ter uma abertura no meu coração para aceitar esse Senhor. Eu aprendi isso aqui, mas se não for verdade, eu quero o que é do Senhor, eu quero tudo que vem do Senhor. Eu não quero nada, e tudo já está provado hoje que os ensinamentos. Olha, eu comecei um canal contando minha história porque eu saí da igreja adventista e eu resolvi fazer 28 razões porque eu saí da adventista, que eram exatamente as 28 doutrinas, porque todas elas são baseadas nos ensinamentos, nas visões, nas loucuras de Ellen White. Verdade. Isso não, eles podem dizer o que eles quiserem. Eles dizem que eles são cristãos, eles dizem que não é verdade que eles colocam a Ellen White acima de todas as coisas. Colocam sim. Não é verdade isso. Eles são legalistas, porque eu era. Pode ser que a igreja está um pouquinho mais liberal hoje, mas em se tratando das doutrinas, continua a mesma. São 28. 28 doutrinas baseadas, todas elas, no Grande Conflito, que é um livro que eles Infelizmente. estão distribuindo milhares por aí, quando eles poderiam estar distribuindo a palavra do Senhor. Você já pensou que era distribuir a Bíblia? Se eles estivessem fazendo isso, ao invés de estar distribuindo um livro plagiado, com erros, e pior, completamente fora do que a Bíblia, a palavra do Senhor, Sim. diz. Interessante você tocar nesse ponto, porque eu não fui e não sou um leitor de Ellen White, Uhum. mas nas minhas pesquisas que eu preciso fazer para fazer as indagações, eu preciso ir de vez em quando nessas fontes. Claro, eu E compro o livro. toda vez que eu vou no Grande Conflito, para ver como que ela baseia as suas interpretações, Uhum. sim, o adventista vai dizer aqui: "Não, Wagner, mas eu vejo ela usar a Bíblia". Verdade, tem Uso muitos sim. versos bíblicos ali,
Só que completamente fora de contexto. Quando você vai ver o versículo que ela usou, ele está dizendo alguma palavra ali, o comentário é dela, mas o contexto do capítulo, do versículo bíblico que ela usou, não está dizendo o que ela trouxe. Está dizendo completamente o contrário. Eu fico assim, apavorado como que uma pessoa pode adulterar, essa é a palavra, adulterar de uma forma tão escancarada a palavra de Deus, como Ellen White adulterou. O grande problema é que o adventista, ele lê o grande conflito e se dá por satisfeito com o que ele está lendo. Como eu me dava. Você está entendendo? Uhum. Olha só, essa semana eu estava relendo a oração de Jabez. Como é? Em português eu não sei. A oração de? A oração de Jabel, eu não sei, eu esqueci o nome. Mas ele ora, ele pede a Deus para alargar as tendas dele, o território dele. Uhum. Tá? E essa tem sido minha oração, sabe? Se as pessoas soubessem o que isso significa, não é simplesmente o território material, mas é um território da sua mente, da capacidade que Deus lhe deu para você pensar, para você tirar as suas conclusões, não de acordo com o que já estão ensinando, está tudo enlatado e você está só comendo aquilo ali, sem saber que está tudo cheio de veneno. Porque, por exemplo, sabe quem é? Na Bíblia tem um caso de textos tirados do contexto e essa pessoa é Satanás. Uhum. Jesus foi lá no deserto e ele foi no deserto usar a palavra de Deus fora do contexto para acusar ao próprio Jesus. Gente, se Satanás usou isso para Jesus, imagina para mim e para você. Agora, o Espírito de Deus é poderoso para tirar você dessas garras que você estava entrelaçado, você está numa areia movediça dentro da Igreja Adventista. E, mais uma vez, eu estou falando da Igreja Adventista como instituição. E muita gente chega a dizer, Wagner, de que você nunca foi adventista, você não sabe o que é o adventismo. Gente, eu nasci dentro da Igreja Adventista, eu fui professora de escola sabatina com 14 anos, eu era diretora de escola sabatina, eu passei por todos os departamentos dentro da igreja que você possa imaginar, eu pregava, eu fazia semana de oração. Gente, se você... E eu tinha credencial como obreira, até hoje, ontem eu encontrei o último comprovante de pagamento da União Nordeste em janeiro de 2000, porque em fevereiro de 2000 eu vim embora para cá, pedi demissão e vim para cá. Quando as pessoas dizem assim que eu nunca fui adventista, sabe o que elas estão dizendo? Elas estão dando um chute, elas estão dando um tiro no pé, porque elas estão dizendo, olha, que os pastores que me davam, que me falavam muito bem sobre mim, nunca reconheceram que era uma falsa adventista. Os departamentais nunca viram isso. O presidente da União que me chamou nunca viu isso e mesmo assim me chamou. E eu trabalhei lá por mais de interessante que você está trazendo, que eu tenho visto outros testemunhos, tanto aqui no meu canal como no Para Que Possamos, e eu estou vendo, sim, pessoas muito bem instruídas, assim como você. Eu estou vendo pessoas que se dedicaram a tal ponto na Igreja Adventista que Deus abriu os olhos. Exatamente. Olha que interessante. Né? Eu acredito nisso. Wagner, então, acusar a pessoa, me acusar, dizer que eu sou louca, que eu tenho problemas psiquiátricos, eu queria que trouxessem as provas disso tudo para mim. Entende? Assim, eu já escutei pessoas dizendo que eu estou com desequilíbrio emocional, porque eu estou vendo na Bíblia, na palavra de Deus, a verdade. Pois é. Você não aceita? Então, me prova que eu estou errada. Prova. Pega a Bíblia. O que acontece hoje em dia é o seguinte, quando as pessoas, infelizmente, não conseguem combater o que você falou, ele vai atacar a própria pessoa. Ele vai atacar a pessoa. Só que a Bíblia nos orienta o quê? Espada se combate com espada. Exatamente. Não é com ataque pessoal, Só entendeu? que a minha espada tem outro nome.
Sim, por isso que eu estou dizendo, espada é com espada. Se a pessoa quisesse nos combater, que ele manuseie muito bem a Bíblia para dizer que nós estávamos errados. Mas ele não Exatamente. faz isso. Ele não faz isso. Então, é muito bom que você falou, Wagner, porque eu acho que até é desproporcional. Porque eu não vou te atacar pessoalmente. Sim. Né? Aí eles me atacam e eu fico, aí parece até, eu fico em silêncio. Eu tenho um vídeo lá que tem, acho que uns 40 mil visualizações e tem mais de 2 mil comentários, e são comentários absurdos, que muitas vezes eu me calo, porque é essa história, eu vou... Como é que eu vou? Eu vou fazer o quê? Vou atacar você? Você está me atacando? Não. A única arma que eu tenho é essa daqui, ó. E essa arma é a arma que eu uso e que, se você quiser brigar comigo por causa do que está aqui, e é uma coisa que é muito interessante, sabe, Wagner? Eu sempre achava que as coisas que eu não entendia, porque é que dá o problema. Você falou assim, eu nunca li o livro de Ellen White. Não leu, não precisa. Você está dentro da igreja adventista, você está seguindo Ellen White, porque as 28 doutrinas são de acordo com Ellen White. Então, não me diga que eu não sou assim porque eu não leio ela. Você está seguindo Ellen White. Tá? E outra coisa que eu achava era o seguinte, como eu não consigo explicar, porque eu tenho que fazer um malabarismo tão grande para as coisas darem certas com o que ela escreve, aí eu tenho que fazer um malabarismo dentro da Bíblia para isso acontecer. E eu nunca conseguia. E eu deixava para lá, né? Então eu dizia, olha, então são os pastores realmente que têm capacidade de ler e qualquer explicação na Bíblia eles vão conseguir dar. Sim. E quando eu tive que discordar, não, como é, eu abdiquei, eu tenho uma outra palavra, às vezes. Fugiu. Então, Fugiu a palavra. Fugiu a palavra, mas olha, eu tive que abdicar, eu tive que rejeitar. Rejeitar. Eu rejeitei o adventismo para que o Espírito Santo pudesse realmente... Sabe quando você tem que deixar aí alguma coisa para você receber? Né? E eu disse, Senhor, eu quero, se não for do Espírito Santo seu, vindo dos céus, eu não quero, mas eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E o Senhor me concedeu o novo nascimento, e foi aí que eu comecei, a minha mente começou a abrir, porque, olha, eu mostro para você que no livro de Coríntios, seus não sei quantos tempo a gente tem, mas... Não, tá tranquilo, estamos só no início. Olha, em 2 Coríntios, lá no capítulo 3, a partir do verso 11, do 11 ao 18, ele diz, eu vou parafrasear, mas você pode perguntar, ele diz o seguinte, que quando eu estou preocupada em só estudar sobre Moisés e a lei que ele foi dada por ele, Jesus deu a lei para o povo de Israel através de Moisés. Quando você lê Moisés, tem o véu é posto diante do véu no seu coração. E esse véu só pode ser retirado com Jesus. Wagner, eu tenho visto centenas de pessoas, sabe, nos estudos que eu dou, a primeira coisa que eu faço é apresentar o evangelho para elas e perguntar se elas querem realmente receber o Jesus, que é Deus, não o anjo Miguel. Exatamente. Não criado a mesmo, era o nível de Satanás, depois ele passou a ser... Não, ele é Deus, porque a Bíblia diz que nada do que foi feito poderia ter sido feito sem ele. Então, é Deus. Então, quando você recebe, Wagner, você nasce de novo. É o Espírito de Deus que se comunica com o seu espírito agora, está lá em Romanos. Então, eu peço para vocês que estão escutando fazerem isso. Façam esse teste. Pelo menos isso, não é? Porque aí eu fico... Agora, assim, eu não... Você pode ter o doutorado que você quiser. Muito bom que você foi para Andrews e fez doutorados de tantas coisas, mas eu desafio qualquer um de vocês a virem aqui comigo, abrir a Bíblia, eu desafio em nome de Jesus, que a teologia que você tem é baseada nas visões de Ellen White e não na Bíblia. Então assim, aí eu cresci, e então, quando você começa a estudar, Wagner, não fica. Aí eles ficam dizendo assim, ó, saiu porque nunca foi parte da gente.
saiu porque está sendo usado pelo diabo. Gente, não é verdade. Quem estuda a Bíblia não fica na igreja adventista. Mas a pessoa tem que estar predisposta a entender o seguinte: não, a Bíblia é a minha única regra de fé. Eu vou ver o que a Bíblia me apresenta. Porque Exatamente. se você for buscar o entendimento daquilo que você não entendeu com pastores ou na informação de Ellen White, você já estará girando em círculo. Olha Vai só. estar dando volta em círculos. Olha só. Quando eu... Desculpa, eu tenho um cisco no olho. Quando eu saí da igreja adventista, eu não saí da igreja adventista, tá? Eu achei que eu estava fazendo muito pouco como uma judia messiânica dentro da igreja adventista. Quando eu vim para cá, para o Texas, lá em Connecticut já, eu vi isso tem 17, 18 anos, estou aqui há 25, e eu fui a uma sinagoga lá em Connecticut, e eu falei, gente, acho que eu estou perdendo, eu preciso fazer mais, entendeu? Porque o legalismo em mim ainda era muito forte. Então, eu vim para aqui para o Texas, descobri uma sinagoga maravilhosa, aprendi muito, mas entrei de todo, assim, de cabeça, tá? Para você ter ideia, eu fiz votos, né? Como judia dentro da sinagoga, o voto nazireu. Você sabe o que é o voto nazireu, né? Você acha que né? É o voto que está lá em Números 6, que você não usa por um período que você determina, que você, junto com o high priest, né, com o sumo sacerdote, você não toma nada que contenha uva, não come nada que contenha uva, nem semente, nem nada. Você não corta o cabelo e você não passa perto de nenhum morto. E nada morto. Então, assim, eu entrei nessa também, entendeu? E então, porque eu achava que quanto mais eu fizesse, mais condições eu teria de ir para o céu, de ser salva. Porque a gente não tinha certeza, né? E quando Jesus diz assim, aquele que não tem certeza, ele falou para se você não sabe que é salvo, você não é porque você não está salvo. Porque hoje eu sei que eu estou salvo e você sabe também. Então, assim, a Bíblia se explica sozinha. Você só precisa mesmo que você está falando. Você ter o desejo. E o que eu digo às pessoas é sempre o seguinte: compra uma Bíblia nova. Porque se você for como eu, a sua Bíblia está toda riscada com ensinamentos da escola sabatina. Porque eu fazia isso. Tá? Então, compra uma Bíblia nova e começa a estudar a Bíblia. E eu gosto de pedir para começarem no livro de João. E é o que a gente está fazendo no grupo agora. Só mostrar uma coisa bem rapidinho aqui. Eu tinha até aberto aqui no livro de João. Por exemplo, a gente vê aqui no 5, inclusive uma das alunas, a Bianca, lá na classe, ela trouxe o seguinte: ela disse, olha, dos versos que eles usam para o juiz investigativo está aqui em João 5. Aí eu pedi para ela me mostrar, e realmente ele diz aqui, ó, porque todo julgamento foi entregue nas mãos de Jesus. Aí ele diz assim, então tá vendo aqui, ó, o verso 22, Jesus, ele é o juiz, ele está fazendo o julgamento agora, ele tá fazendo o julgamento investigativo, né? Então tá, mas espera aí, lê o próximo verso. Sim. Né? E lê o verso 24 também, né? Exatamente, diz assim, olha, é o 24 que eu quero, de verdade, porque que se você ouvir a minha voz, a minha palavra, que é o evangelho, você não entra em julgamento. Não entra. Não entra, não. Então, em Jesus, mas é exatamente isso que aconteceu. Olha só, houve uma falha, e para que é o pecado, e para esse pecado existe uma consequência. A consequência é a morte. Mas as pessoas pensam que é só a morte física. Não é só isso. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram fisicamente. Exatamente. Eles morreram espiritualmente. Então, é essa morte espiritual que Jesus dá para mim. Então, a partir do momento... Porque quando ele me dá isso, eu não entro em julgamento, porque tem o pecado, precisa haver um julgamento. Aí Jesus diz assim, ó, meu pai me deu todo o julgamento em cima de mim. Ela
eu sou dela, o advogado e o juiz. Tá? E se tiver alguma coisa para pagar, eu já paguei na cruz. Sim, sem derramamento de sangue não haveria perdão. Por isso, todos os rituais do Antigo Testamento que tipificavam aquilo que Cristo fez por nós. Exatamente. Então, era uma sombra da essência. A realidade. A realidade é Cristo. Quem você segue, a sombra ou a realidade. Mas é uma coisa que eu digo, você vai lá na Andrews e tem um jardim lá que você entra, você é obrigado, porque eles fazem de uma maneira que você entra só tem uma maneira de você entrar. Aí você entra por um portão, aí você está de frente para a cruz. Lindo. Lindo. Você vê a cruz, você se emociona. Mas aí, quando você está olhando para a cruz, você está de costa para a lei, porque a lei está lá no final, tá? Mas você não pode sair por aqui. Você tem que voltar para terminar o percurso. Então, quando você se vira para ir para a saída, onde vai ter a lei, você dá as costas para a cruz. Existe uma sombra da cruz no chão, mas como a sombra é refletida diferente, você anda em cima de uma cruz de cabeça para baixo. Eu não estou inventando isso, não. Você vai lá na Andrews. Isso, eu não sabia disso, não? Você está andando numa cruz de cabeça para baixo e você termina na lei. Ou seja, a cruz de Cristo aponta para a lei. E na Bíblia é completamente diferente. Ao contrário. A lei aponta para Cristo. A lei aponta para Cristo. É por isso que tem tanta confusão com relação ao sábado, né? Porque Jesus, ele é o meu descanso. Ele é um descanso que não é só um dia. São 24 horas todos os dias e vai ser para a eternidade. Porque eu sempre falo para as pessoas, quando a gente é nascido de novo, nunca mais a gente vai ter um caso de vida ou morte. Vai ser sempre vida ou vida. Porque é vida aqui, entre os vivos, aqui debaixo do sol, ou vida ao lado de Jesus. Então é vida ou vida. Exatamente. Não é isso? Então, olha, mas vamos prosseguir, né? Porque como que foi a tua sequência do teu, vamos lá, da tua adolescência, como a gente viu, você mesmo está dizendo que já tinha um encontro, os seus diálogos com Jesus, né? Jesus, meus diálogos. As questões na sua cabeça. Como foi a tua trajetória na tua adolescência? Até ter talvez aí um pouco mais de discernimento. Não sei se você, a partir dali, quando que você encarou a situação? Não, eu vou trabalhar para a igreja, porque você já falou aqui que por um bom tempo você foi obreira da associação, né? Da União, Da União, maior ainda. Maior ainda. E aí eu recebi um chamado, o pastor Osmar Reis, tenho muito carinho por ele. Ele faleceu ano passado e ele me chamou para ser secretária dele na divisão sul-americana e o chamado foi embargado, até hoje eu não sei por quê, mas aí eu tomei a decisão também de vir para aqui para os Estados Unidos. Eu acredito que tudo era o Senhor conduzindo, porque seria muito mais difícil para mim tomar as decisões que eu tomei hoje, estando liberta, completamente liberta da instituição. Porque se eu estivesse lá dentro hoje, talvez eu estaria como alguns pastores que aceitam, que veem a verdade, mas não saem, porque a instituição é grande demais. Eles não têm o que fazer, né? Mas isso também me coloca não estou dando desculpa, eu estou só dizendo que é difícil você ter uma família, né? Mas olha, muito dali, né? Mas é onde é que fica eu seguirei Jesus sem temer e eu vou confiar nele. E onde é que está a fé, né? Então, as pessoas precisam parar de colocar desculpas. Então, o que aconteceu é que eu não acredito que eu era salva, porque eu acredito que eu era uma adventista muito bem centrada nos ensinos, eu seguia tudo, eu tinha muitos pastores, inclusive que davam muitas... era como se eu fosse uma jovenzinha lá, uma jovem que era como um exemplo para eles, entendeu? Então, sempre que aconteceu... Débora é um exemplo. Então, é assim, Débora era a flor da igreja, né? E eu comecei a viajar por muitas igrejas, me
convidavam eu para a divisão sul-americana, inclusive para falar para pastores, e porque eu abracei eu sempre criei em tudo que me ensinaram, entendeu? Então eu me sentia que tinha alguma coisa faltando, mas eu achava que eu era burra mesmo e que tinha que seguir. Então, aí quando eu resolvi pedir demissão da União, que foi um choque para todo mundo, porque era jovem, eu tinha um trabalho, um emprego muito bom, porque eu escutei alguém falando, né? A obra é uma mãe, e é mesmo. Tá? Porque o que acontece? É uma mãe narcisista, inclusive. Porque ela cerca você de tanto amor, tanto cuidado, que você não sabe funcionar fora dela. O pastor, a credencial do pastor não serve em igreja nenhuma. Então, ele é formado em teologia, ele tem doutorado em teologia. E ele não vai ser recebido como pastor em igreja nenhuma. Tá? Ele não pode ter uma outra profissão, ele tem que exercer a profissão de pastor. Muitos fazem outras, como psicologia, coisas que dá para encaixar, mas eles precisam seguir como pastores, eles não podem ter outro emprego. Então, eles dependem de tudo. Então, quando você depende de tudo, você está ali dentro daquela bolha e é muito difícil de você sair. E eu louvo o meu Deus, que eu ainda estava nos meus 20 anos, e eu consegui sair, eu fiquei quase 5 anos lá, consegui sair, vim para cá, e como eu falei para você, eu continuei numa sinagoga, eu fiquei 11 anos na sinagoga, quase 12 anos. Mas só para me entender, quando você deixou a obra, automaticamente você deixou a igreja, ou foi um processo que foi acontecendo nos Estados Unidos? Foram processos acontecendo, porque, olha, eu lembro que quando eu estava ainda no Brasil, mais ou menos em 98, houve eu escutei você participa de comissões, né? E eu escutei uma história de que estava tendo um problema com escritos de Ellen White, tá? Olha só. Aqui nos Estados Unidos, eles acordaram um dia de manhã com as páginas dos jornais dizendo que ela era uma Plagiadora. A plagiadora, e a igreja teve que receber aquilo, e muitas igrejas tomaram decisões já de não aceitar mais Ellen White na igreja, inclusive a igreja que eu frequentei aqui em Connecticut, eles tinham um voto da comissão que não poderia, você pode usar, você não pode falar o nome dela do púlpito, de jeito nenhum. Entendeu? Então, assim, essas coisas que não chegam lá no Brasil. Aí eu fui querer saber por quê. Aí eu fui começar a entender por quê. Lá no Brasil, não. Quando eu perguntei, eu lembro como se fosse hoje, o pastor falou para mim. É porque umas cartas chegaram à tona, que eram as cartas entre ela e Tiago White, e é muito de briga entre eles, e como ela escreveu o lar sem... como é? O Lar Cristão, esqueci o nome do livro. Lar Cristão. O Lar Cristão, então, assim, aí as pessoas estão dizendo que é hipocrisia, porque ela falou o que era para ser feito e ela não fez. E essas cartas agora estão colocando a relação dela e Tiago para todo mundo ver. Mas não era isso. Não era isso. Então, houve um filtro, houve uma censura no Brasil, dentro da Igreja Adventista, que não permitiu que os membros tivessem, e muitos dos pastores, não a maioria dele, porque tem muitos pastores que sabem hoje. Por exemplo, você sabe que em 1919 houve uma reunião e eles discutiram o que iam fazer com Ellen White. E existe uma ata que o presidente, então, ele pediu e votaram lá na reunião. Tá, Ellen White não é uma profetisa, Ellen White é uma plagiadora, Ellen White não pertence à igreja adventista, a gente não pode mais colocar essa mulher como centro da igreja adventista, mas vamos fazer o seguinte, a gente tem medo, porque, 1919, ela acabou de morrer, a gente não sabe como é que as coisas vão acontecer, então vamos fazer o seguinte, eles votaram para essa comissão, os minutes, como é que fala? Todo o documento da comissão, eles votaram que seriam arquivados
por 50 anos. Uhum. Para depois eles resolver o que faziam com isso. Mas olha, em 50 anos, gente, leva a gente para onde? 1970 e poucos. E foi aí que aí veio à tona aquela ata da reunião, e aí foi enviado um funcionário da igreja para fazer uma Auditoria. auditoria, né? Então, assim, é muita sujeira, é muita cobertura de coisa errada. Mas É Deus muito... não deixa as coisas à tona, porque graças a Deus que essa pessoa que fez a auditoria, ele foi um cara sincero e honesto. Graças a Deus. Ele contestou, ele contestou, não, ele constatou que de Ele fato foi houve honesto. plágio. Ele foi um profissional honesto. Então, Profissional, né? assim, então as pessoas, eu já escutei algumas pessoas, eu vou ter que aprender inglês. Não, gente, a gente está traduzindo tudo. Tem aí Exato. FAF, tem o Rodrigo, né? O Rodrigo está escancarando tudo aí. Muito, exatamente, É. né? E outra, eu tô até para fazer um react de um livro, de um vídeo dele, porque quando eu vi as pessoas atacando o Rodrigo, eu fiquei, gente, assiste, Não, assiste. muitos só olham a capa e vocês estão perseguindo a igreja adventista, entendeu? Mas olha, mais uma vez, Wagner, quando eu estava dentro da igreja adventista, há 25 anos, um amigo mandou para mim uma cópia de um livro do Dale Ratzlaff, que é chamado O Sábado em Cristo. Na época, o nome do livro era Sábado em Crise. Uhum. E ele é um livro que ele escreveu depois que ele descobriu, quando ele foi fazer o doutorado lá na Andrews, quando ele descobriu as coisas que ele não conseguia conciliar na Bíblia, e ele foi perguntar e as pessoas diziam, olha, é melhor você não perguntar. Olha, você cuidado, você não pergunta. Ele disse, não, eu vou perguntar. E aí chegou um ponto que ele falou assim, não, eu não posso continuar nessa seita. E aí ele escreveu também esse livro, e alguém comprou esse livro, alguém traduziu para o português, esse meu amigo fez uma cópia e mandou para mim. Wagner. Eu peguei a cópia e joguei no lixo. Sério? Não leu? Claro que não. Fiquei ofendida. Como você me manda um livro falando mal do sábado? Eu fiz igual eles fazem, Wagner. Porque é assim que a gente faz quando a gente não vê, quando a gente está morto dentro. Quando a gente não tem o espírito revivificado, nascido de novo, né? E eu fiz isso, joguei fora. Mas aí os anos passaram, eu falei assim, deixa eu ler aquele livro. Aí comprei ele em inglês. Eu tenho ele aqui ainda. Eu ainda tenho algumas anotações que eu fiz, eu brigando com o autor. Wagner, a vida dá muitas voltas, porque o Dale Ratzlaff, ele acabou sendo o meu chefe. É mesmo? O Dale Ratzlaff, ele que voltou para mim ser a diretora da Former Adventist Fellowship do Brasil. Então, assim, ele que é o fundador da Life Assurance Ministries, ele que votou para que eu trabalhasse nesse ministério. Quer dizer, um homem que eu... Explica para nós, quem não conhece, o que constitui esse ministério, Então, que tem uma sede principal aqui nos Estados Unidos e agora você como diretora do Brasil a respeito desse ministério. Explica para nós como que funciona. Ok, Life Assurance tem alguns ministérios e um deles é a Former Adventist Fellowship. Ok, tem o Dell, ele escreveu muitos livros, como a história cultica da Igreja Adventista. Ele prova tudo na Bíblia. E ele escreveu sobre o sábado. E ele tem diversos, assim, centenas de artigos. E a gente tem tudo isso em inglês ainda, mas quem tem necessidade pode pedir, a gente traduz, eu traduzo e mando para quem quiser. E então a gente teve um abalo agora no final do ano passado, porque ele faleceu, né? Uhum. E agora teve que dar uma reestruturada, mas a Life Insurance tem vários ministérios e um deles é esse do Former Adventist Fellowship, que são os ex-adventistas que tem um local para se a gente não tem uma congregação de 4 paredes,
mas é virtual e é de pequenos grupos. E Sim. eu tenho um pequeno grupo pelo Zoom, tem gente da África, tem gente de Portugal, tem muita gente em muitos lugares, mas a maioria do Brasil. E já passaram muitas outras pessoas, porque o que é lindo é assim, eles vêm estudar e eu fico repetindo os livros, né? Porque muitos eles vêm, aprendem, e uma das grandes coisas que eu faço é trazer para eles o estudo no livro de João. Porque as pessoas, quando elas saem da igreja adventista, elas saem sem chão. Verdade, verdade. A gente foi catequizado para acreditar que as igrejas de lá fora são Babilônia e que só a verdade na igreja adventista. Então, quando você percebe que a igreja adventista está mentindo e está tudo errado, que está tudo fabricado para dar certo com as coisas de Ellen White, aí você diz, não, eu vou sair. E você vai sair para onde agora? Porque tem uma coisa, não, eu vou lá para a igreja batista. Não, gente, faz Por parte da mais vida que a da gente colônia. sinta, eu entendo o que você está falando, por mais que a gente sinta do Existe um nosso bloqueio. coração que tem alguma coisa de errado, a gente ainda tem aquilo incutido na nossa mente de que não existe salvação fora da igreja Fora da adventista. igreja adventista. Então a gente fica assim, para onde que eu vou? Não tem para onde mais eu ir. Não tem. Então, É muito triste isso. É muito triste. Então, a primeira coisa que eu faço, a Wagner, por isso que eu fico muito nos bastidores, sabe? Porque o meu trabalho é para trabalhar, para fortalecer aqueles que realmente querem. Sim. Não aqueles que só vão assistir um vídeo e mandar mensagens idiotas, né? Porque são realmente, me perdoem a palavra. Mas aí eu estudo o livro de João com eles, porque o livro de João foi escrito para provar que Jesus é Deus. Porque naquela época já existiam dissidentes fazendo uma pregação contrária. Inclusive Sim. que Jesus não tinha sido crucificado nem tinha ressuscitado. Não, aí outros diziam, foi crucificado, mas não ressuscitou. Então ele vem, ele escreve essa epístola aqui para provar que Jesus é Deus. E aí eu estudo capítulo por capítulo, verso por verso, palavra por palavra, com essas pessoas, e aí elas agora elas sabem quem é Jesus, e a gente faz o apelo para que eles recebam a Jesus da Bíblia, como salvador deles. E é lindo para ver, sabe? Porque aí as pessoas vão e escolhem, porque agora elas já têm uma base, mais ou menos, na Bíblia, e principalmente a base sobre Jesus e sobre a salvação, elas podem ir para qualquer igreja agora, Wagner. É verdade. Porque, claro, o que eu digo sempre, tem que ser uma igreja biblicamente transparente, que ensine a Bíblia. Que agora também. Cristocêntrico, com Cristo como base. Exatamente. Porque a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com seitas que se chamam igrejas cristãs que não são, né? Então, assim, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que, sabe, você vê nos olhos da pessoa o brilho quando elas descobrem. Wagner, por exemplo, a diferença entre o galardão e a salvação. A igreja adventista põe tudo no liquidificador e faz um patê disso aí. Verdade. Então, a pessoa acha que a salvação é pelo que ela fez, mas, na verdade, quando você vai lá para 2 Coríntios 3, ele fala claramente, ele diz assim, olha, a fundação é Jesus. Como você vai fundamentar a sua vida, pode ser de ouro, a sua casa, né? Pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de palha. Isso, mas a fundação é Jesus, Jesus é a sua salvação. Aí ele diz no final, olha, dependendo do material que você construiu, vai passar pelo fogo. E se for palha, vai queimar. Aí ele diz claramente, mas mesmo assim você vai ser salvo. Entendeu? Então, o galardão, Wagner, vai ser o que eu vou ter, vai ser diferente do seu. Talvez o seu seja maior que o meu. Mas a salvação é a mesma. É única. Só há uma salvação, porque só há um Deus, um Jesus. Então, a nossa salvação é a mesma. E eu sou salva, porque eu aceitei o trabalho de Jesus como expiador pelos meus pecados aqui nesse mundo. E Efésios 1:3 diz que quando eu aceito, eu sou selada
pelo Espírito Santo, não pelo sábado, Sim, pelo Espírito Santo de Deus. exatamente. E é garantia da minha salvação. Uhum. Então, aleluia. É suficiente, né? Esse dia eu estava ouvindo uma música em que eles falam Cristo e o que ele fez na cruz é mais, aqui em inglês fala, né, é mais than enough, é mais do que Não, suficiente, entendeu? É mas muito lindo, é muito lindo. Tetelestai. Tetelestai está Exato, pago. tá Acabou. pago, acabou, acabou. Então a gente fica maravilhado com isso e eu entendo o teu trabalho por detrás dos bastidores, como se diz. Eu também entendo que precisa, muitas vezes, entre aspas, fazer o serviço sujo. Ninguém gosta, irmã. Ninguém gosta. Eu agradeço a Ninguém Deus gosta por de você chegar e na tua. pelo Rodrigo. Ninguém gosta de chegar na tua porta e bater assim, ó. Imagina, eu vou na tua casa, bater na tua porta. Ô, irmã Debbie, você tá errada. Ninguém gosta, mas é necessário, certo? De vez em quando é necessário. Então, esse trabalho apologético de apresentar o erro, ele é importante. Agora, Muito. o trabalho que você faz por detrás das câmeras, ele também é fundamental. Então, Porque se você me permitir, eu quero deixar aqui na descrição desse vídeo o seu contato, para que, se as pessoas quiserem te procurar para isso, sim, possa por estar favor, sendo fico muito. dirigidas, né? Eu estou fazendo parte do grupo também, existe um grupo Aham. ali de ex-adventistas, WhatsApp, e muito bom, as pessoas ali discutem temas bíblicos, aonde que pode chegar num consenso. Isso tem sido muito tudo que bom, você tem precisa. fortalecido, principalmente pelo que você falou, por este momento, daquela pessoa que despertou. E agora, para onde eu vou? Primeira coisa que a gente fala, até o irmão Gleison fala sobre isso. Calma, calma, nós temos uma eternidade pela frente, então calma, né? Primeira Calma. coisa é calma. Exatamente. Segundo, vamos aprender um pouco mais de Jesus. Eu tenho Exatamente. certeza que o Espírito irá te conduzir a águas mais limpas. Esse é o ponto. Exatamente. Não, tem gente dizendo assim: deixou Ellen White, tá seguindo Debbie. Gente, Da onde isso? ninguém está me seguindo, não. Eu não quero que me siga. A gente está estudando a Bíblia e é um oásis, sabe? As pessoas saem perdidas e eles vêm, eu não vou atrás deles, eles vêm para mim. Sim. E a gente é uma família, Wagner, é uma família. E a gente está assim, toda sexta-feira, às 8 horas, horário de Brasília, eu mando o link, as pessoas entram pelo Zoom e a gente passa 1 hora estudando a Bíblia mesmo, estudando. A gente está no livro de João, no capítulo 5, e quem quiser participar é só mandar um e-mail para mim, que é debbiebuffoni@gmail.com. E também, se você mandar um e-mail para mim e quiser participar da nossa família do WhatsApp, que é um grupo com muitas, com diversas comunidades, e onde a gente disponibiliza muitos livros. Inclusive, se você tiver alguns, por favor, lá, você faz parte do grupo, entra lá no material didático e divide lá, porque é lá que as pessoas vão. E se não tiver, porque as pessoas que vão entrando, elas não têm acesso ao material didático que foi colocado antes, mas eu posso mandar de novo, sem problema nenhum. Aqui, ó, vou mostrar o pessoal aqui, ó, vamos ver se ilumina aqui, rapidinho. Aqui o grupo ali, ó. Opa, é que a luz aqui, ó, tá ali. There you go. Brasil. Então, tá vendo? E a gente abriu agora o clube da Luluzinha tá batendo, olha, tá o recorde. As Liazinha. Aí tem para tudo que é gosto, tem um monte de grupo, inclusive tem profecia apologética também, né, irmã? Evangelismo. E eu faço parte. Exatamente, e o Wagner tá lá. Então, Wagner é isso. Sabe? Amém. Só me diz uma coisa, como que foi? Como que foi teu despertar? Quando é que foi o momento que você disse assim, ó, deu do adventismo, agora eu vou seguir uma vida ao lado de Cristo? Porque a gente entendeu que no momento que você começou a seguir aqui nos Estados Unidos uma igreja judaica, e eu quero tocar nesse ponto também. Uma igreja, é uma sinagoga. Ok, olha, eu vou tocar nesse ponto depois, mas eu quero saber como que foi teu despertamento para dizer assim, ó, chega do adventismo, isso não é a vontade de Deus na minha vida. Olha só, quando a gente chega lá em Gálatas 4, alguém me chamou, eu estava indo para a sinagoga por muitos anos e alguém me chamou para ir para uma igreja, para um culto que ia acontecer dia de sábado com um pastor que já tinha sido um rabino. Tem muito aqui, viu? Tem muitas conversões.
quando eu estava lá na sinagoga, a gente via muita história assim que, por exemplo, quando na igreja adventista você praticamente você não estuda, você diz que estuda a Bíblia, mas se você estudar como o que está na Bíblia, você encontra a verdade, né? A mesma coisa no judaísmo, por exemplo, os rabinos eles dizem para o membro, né? Ele diz, olha, você não pode ler o Isaías 53. Se você lê o Isaías 53 sozinho, você enlouquece. A gente chegou muita gente lá na sinagoga dando esse testemunho, né? E como você falou antes que era na igreja adventista, se não for o pastor adventista que explica, baseado em Ellen White, também você não pode estar errado, né? Sim. Então, aí muitos vão ler por eles próprios, como nós fizemos, e eles saem do judaísmo. Só que eu estava ali dentro, fui convidada, e quando cheguei lá, esse pastor rabino, ele criado numa comunidade bem legalística, lá em Nova York, e ele era quase ortodoxo. E ele estava começando um estudo no livro de Gálatas. Uhum. Aí eu digo, eu vou escutar o que esse senhorzinho tem aí a falar. E quando ele começou a falar sobre as servas, né? Sara e Agar. Sara e Agai, a livre e a serva. E a escrava. Né? E a escrava. Então, quando ele começou a falar sobre isso, que as duas representavam a Jerusalém do céu e a Jerusalém da terra, e eu comecei a juntar as coisas, digo, gente, esse negócio é muito sério. Peraí, eu fui para casa e naquela tarde de sábado eu li o livro de Gálatas completo, porque eu já tinha, inclusive, eu tenho um livro aqui explicando Gálatas, e eu cheguei para o meu rabino já perguntando para ele, o senhor tem algum estudo sobre o livro de Gálatas? Porque é muito, muito difícil de entender, olha só. Aí ele falou assim, realmente é muito difícil. Aí eu, então não estudei, mas aí eu fui porque era uma necessidade que eu tinha entender o livro de Gálatas, e eu não sabia que eu chegava em casa e eu ia assistir, e eu ia ler, e eu ia ver que, olha, a Sara e a H, elas representam a mãe do escravo e a mãe do livre. Quem é que é sua mãe? A pergunta era, quem é a sua mãe? É Sara ou H? A sua mãe é escrava de Jerusalém presa aqui na terra, ou você é filha da que representa a liberdade, a promessa? Você, então, gente, eu falei, gente, quem colocou esse livro aqui na minha Bíblia? Porque por que eu nunca vi isso? Eu nunca vi isso. Então foi a partir daí que começou a acender no meu coração uma necessidade grande de conhecer mais sobre o cristianismo, que eu descobri que eu nunca tinha sido uma cristã. Olha só. Nunca. Então eu me sentia, Deus, todos esses anos, eu neguei a cruz, eu neguei o seu sacrifício por mim, porque eu coloquei limitações no seu sacrifício. E eu comecei a me sentir muito, muito pequena, eu chorava, eu lia a Bíblia, assim, meu Deus, me perdoe. E eu senti vontade de ir para uma igreja cristã para me batizar. Aqui no Texas tem muitas mega churches, olha só. Aí eu passei quase um ano estudando e eu fui para essa igreja a convite de um pessoal e fui lá e resolvi me batizar. Pra você ter ideia, o pastor dessa igreja, hoje, que dia é hoje? 17 de março de 2025. Hoje, o pastor que me batizou, olha só. Quem me batizou foi o Espírito Santo. Jesus estava comigo ali, porque eu fiz essa decisão com ele, e não foi... As pessoas têm compromissos com igrejas, como as pessoas têm compromissos com a igreja adventista e não com Jesus. Eu não tinha compromisso com essa igreja, eu tinha compromisso com Jesus, precisava só de uma igreja cristã para me batizar, porque eu sentia essa vontade. Se bem que eu fui para Israel, eu me batizei no Rio Jordão, devia ter esperado. Mas esse homem que me batizou como cristã, hoje, dia 17 de março, ele foi preso porque ele estava, como pastor, abusando de uma criança. Olha só. Então, assim, eu louvo a Deus, porque imagina, hoje, né, de todos os dias, hoje, ele foi preso
e foi o pastor que me batizou como cristã. Mas só que o meu compromisso nunca foi com ele, até porque eu nunca frequentei a igreja dele. Eu não frequento a igreja dele, nunca frequentei e não tinha interesse em frequentar. Eu queria ser batizada como cristã. Então, o meu compromisso... Queria ser batizada e simplesmente foi, pronto. Sim, eu fui batizada, exatamente. E a minha vida cristã, ela começou a florescer a partir daí. Foi quando entrou o ano de 2020 e teve os lockdowns, né? E eu comecei a... Eu já conhecia o pessoal do Del Retzlaff, lá da Califórnia, Life Assurance, mas eu nunca achava que era tudo doido, sabe? Esse povo falando mal da igreja adventista. Era o que eu dizia. Mas no lockdown eu comecei a... Deixa eu escutar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava limpando a casa e liguei a internet, o YouTube, numa pregação sobre o tabernáculo, sobre o sacerdote, o sacerdócio e Jesus. Como é diferente o sacerdócio, que inclusive até as fotos do vestiário, porque eles colocam na igreja adventista Jesus como se fosse um levita. E ele não era. Ele é superior a isso. Né? É segunda ordem de Melquisedeque, não segunda ordem de um sacerdócio terreno. De jeito nenhum. E na igreja adventista é completamente assim. Então, eu escutando aquilo, assim, meu Deus, faz muito sentido. Eu fui a procurar. E aí eu falei assim, deixa eu escutar mais. Aí mandei um e-mail e falei assim, e eu não tinha ideia, viu, que era do Del Retzlaff, não tinha ideia nenhuma. Mandei uma mensagem, disse, olha, vocês por acaso têm algum local que eu possa ir para encontrar ou conversar com alguém? Aí ela falou assim, olha, a gente tem uma reunião pelo Zoom toda sexta-feira, e é por isso que nós temos uma no Brasil também, e eu estudei por 2 anos com eles, e aí quando eu falei assim, não posso ficar só para mim isso, não. Eu preciso dividir isso também. Então, acho que faz 5 anos que a gente está... você imagina quantas pessoas já passaram, né? Quantos servos de Deus já passaram, já estudaram e seguiram suas vidas. E Deus tem sido louvado e engrandecido em tudo isso. Então, é por isso que eu digo, se você quiser vir estudar sobre a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Eu não vou ensinar nada de mim, é tudo aqui. E é muito gostoso, sabe, Wagner? Porque uma coisa é você ler a Bíblia e outra coisa é você estar junto com amigos, porque, olha, existe sabedoria, não multidão de conselhos, né? Às vezes tem uma... Interessante você falar isso agora, multidão de conselhos. Por quê? Porque eu já participei, já faz algum tempinho, eu já participei de uma reunião e a gente vê que não é uma reunião onde tu tem a voz última e definitiva. Tu vê que as pessoas participam. Isso é muito bom. Muito, porque eu aprendo. Colocam opiniões, perguntam, questionam. Claro, e a gente para. Né? Olha que interessante. Você não tem ideia de quantas vezes a gente está em João e aí surge uma dúvida com relação a um verso e a gente vai lá para Gênesis, a gente vai para Colossenses, a gente vai para Apocalipse, e a gente recebe, e quando eu estou lendo com eles e quando a gente está estudando, eu estou fazendo minhas anotações porque eu estou aprendendo também. Então, eu não ensino, a gente aprende junto. Todo mundo. Só dirijo. É maravilha. É uma maravilha, é uma bênção. E somos uma família, né? Uns pelos outros. Isso é muito bom. Eu tenho uma pergunta bem pessoal mesmo, por entendimento hoje. Eu gostaria de fazer essa pergunta para ti. Você tem raízes, como você falou aqui, judias, né? Tem raízes. Isso te fez frequentar o judaísmo aqui nos Estados Unidos. Eu renunciei ao judaísmo. Adquirir uma carga de conhecimento. Quando você descobriu que Ellen White disse que não teria mais oportunidade de salvação para Israel, qual foi o teu sentimento naquele momento? Eu fiz um vídeo, coloquei lá um vídeo e o pessoal me atacou. E aí eu fiz um vídeo lá em Israel, dizendo, gente, mostrando para eles a beleza que é Israel, né? E, gente, isso é ridículo. Porque o que ela estava, naquela época, ela estava com inveja, que ela não tinha dinheiro para pagar, que eles tinham acabado de inventar os navios como é que fala? Os navios mais rápidos. Sim, e eles tinham iniciado viagens lá. Então, as pessoas, em vez de dar o dinheiro para ela, estava comprando passagem para visitar Israel. Aí ela vai ter uma visão que não é para ir para Israel. É uma coisa assim. Então, para mim era, nossa, não, eu tenho que ir. Agora que eu vou mesmo para Israel. É realmente muito difícil isso. Mas olha, Wagner, eu
Eu amo Israel, mas eu usei a palavra, eu rejeitei, eu rejeitei o judaísmo, Sim, porque não, a também é questão legalismo. sim, não, tudo bem, é o legalismo do judaísmo, tem aí as ramificações e tudo. O que eu quis colocar aqui, você vai entender, é que ela não tem autoridade para Nenhuma. determinar quem é salvo ou não, porque Deus ele trabalha no intelecto. E lá em Romanos 11 ele vem apontando o quê? Que agora não é judeu quem é da carne, mas sim quem é espiritual. Mas, por Uhum, outro lado, Hebreus está dizendo que a nova aliança é com as duas casas de Israel, Efraim e exato. Judá, no caso, judeus e gentios. Uhum. Então, Romanos 11 vem apontar o quê? Se algum deles, uma pessoa individual, se arrepender e aceitar Cristo Jesus, ele também vai ser enxertado na mesma oliveira da onde ele saiu. Então, olha, eu pergunto, Então, onde é que eu sou enxertada? Porque eu sou judia e você está 100%, mas eu digo que é uma blasfêmia quando ela chega e determina que um judeu não pode ter chance de salvação. que isso? Olha Não, só. e ela dizer que ela é uma dos 144 mil, ela nunca leu. Ela também diz que ela marca encontro com as pessoas lá em frente ao grande trono branco de Deus, que a gente sabe que não é para os salvos que vão estar ali, porque os que Sim. estão ali são os perdidos, né? Então, assim, ela faz ela fala muita baboseira. E com relação a Israel, as pessoas acreditam que a igreja adventista é Israel. Então, em um certo momento, você para pensar assim, ó, em 1900 ela morreu em 1915, né? Mas vamos dizer 1900. Você vai lá ler a Bíblia e quando você vê as promessas para Israel, você olha e diz assim, mas não tem Israel. Que Israel, né? Então você diz, então eu vou, um lugar de Israel, eu vou colocar igreja. Porque você Gente, não lia e não confiava, um absurdo, tá? Mas isso era lá. Hoje, depois de 1948, não existe nenhuma pessoa que possa ler a Bíblia e não ver que a promessa de Deus foi cumprida, está sendo cumprida com relação a Israel. Não é Israel, não é gentil, não é judeu nem gentil. É aquele que aceita a Jesus como isso, Salvador. Né? Então, assim, exatamente. por isso que eu tive que renunciar ao judaísmo, porque quando eu vi lá em Paulo dizendo que quando a gente se apega só à lei de Moisés, a gente tem um véu, eu disse, não, esse véu não existe mais em Sim, mim, sim, sim. entendeu? Então, Não, assim, perfeito. é sangue, o sangue que não é sangue que corre na veia que me identifica, o que me identifica é o sangue que foi derramado por mim no Calvário. É o sangue de Exatamente. Jesus, é minha identidade. Exatamente. A promessa ela foi estendida para todos. Deus não faz distinção de pessoas e ele está com os braços estendidos para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É, Ponto final. não Então a entra em gente está casamento. garantido, né? Pois é. Isso é fantástico. Mas eu estou muito grato aqui pela tua presença. Eu vou deixar todos os seus contatos aqui do grupo, o teu Uhum, e-mail, como você já colocou. Se uhum. alguém quiser fazer contato com a Deb, por favor, ela vai estar sempre pronta e disposta a ajudar, eu tenho certeza Com muito disso. carinho. E que esse testemunho possa te ajudar a abrir a sua mente. A gente não faz aqui votos de que para tirar, como eles dizem, né? Vocês estão fazendo coisa para tirar as pessoas da igreja adventista. Não, pera lá. A gente está querendo que você abra sua mente para o que a palavra está trazendo. Nós estamos aqui para testemunhar o que Cristo fez na nossa vida. Agora, quem vai tocar no seu coração para você tomar uma decisão Não é o sou eu. Espírito Santo, Exatamente. entendeu? Então, por isso que eu digo que trabalhos como o seu, eles são fundamentais e a gente é muito grato por isso. Uhum. Deus seja louvado. É a minha contribuição, o que eu posso fazer, e é tudo para a honra e glória dele. A minha oração é sempre, Senhor, não deixa que eu fale nada que seja algo que o Senhor não aprovaria. Porque eu procuro transmitir o que ele escreveu na palavra dele. Exatamente. Se você pudesse deixar uma palavrinha para um adventista sincero, como eu fui, como você foi, como outros irmãos que a gente já tem a oportunidade de conhecer também Uhum. foram, essa pessoa hoje está na posição que um dia nós estivemos de Uhum. pesar na balança. Está pesando tudo na balança. O que, que você colocaria para essa pessoa? O que você diria? Ela não ter medo, como eu falo para todo mundo, compra a Bíblia nova, primeiramente você ora, porque você tem que pedir a Deus sabedoria e também a autoridade para você tomar certas
como é fazer Decisões. tomar algumas decisões, porque eu sei que também não é fácil, tá? Mas você pode saber que eles não é fácil você sair da igreja adventista. E se Deus mostrar para você que é para você ficar e para ensinar, fique. Mas não aceite o que está sendo ensinado que não vai de acordo com o que a Bíblia ensina. Principalmente com relação à sua salvação. Porque Jesus, ele é a propiciação, ele é o que morreu por você, pelos seus pecados. E só o sangue de Jesus salva você da morte espiritual. E essa morte espiritual, você precisa nascer de novo, porque ele falou, olha, lá em Efésios ele diz assim, vocês nasceram mortos. Aí você pergunta, como eu nasci morta? Eu estou aqui, né? Estou viva. Mas nós nascemos mortos espiritualmente. Foi isso que herdamos de Adão e Eva. Então, aceita Jesus, lê sobre Jesus no livro de João. E lá no livro de Paulo, lá na 2 Coríntios 1, 1 Coríntios 15, 1-4, ele fala claramente quem é Jesus, foi enviado por Deus, viveu aqui, pregou, foi crucificado, enterrado por 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o evangelho eterno. Verdade. E quando você aceita, não é simplesmente você lê, não, você aceita no seu coração, diz, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. E ali você é selado, como está lá, como eu falei em Efésios 1:13, você está selado com o Espírito Santo, gente. Está selado, Wagner. E é uma garantia. Diz, olha, Wagner, aqui, ó, você está selado pelo Espírito Santo de Deus, porque você aceitou o seu advogado e o seu juiz, porque ele é os dois, né? Sim. E você está selado como garantia da sua salvação. Então, hoje a gente só espera com grande alegria e antecipação o dia em que nós vamos ser glorificados junto com ele. Amém, amém. Eu te agradeço muito, Débora, por ter compartilhado um pouco do teu testemunho aqui com a gente, né? Obrigada pela oportunidade. Amém. Repetimos aqui, os irmãos quiserem procurar, podem procurar ela nos canais que estão aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês, que você possa seguir nessa busca pelo conhecimento e que Deus possa ser a centralidade da tua vida antes de qualquer coisa.